Agora, o Botafogo... É Santos e quem? Botafogo, Vampeta? Fluminense. Esse resultado ajuda bastante a equipe do Palmeiras. Por quê? Olhando lá o Flamengo, e o Flamengo vai jogar em casa em Uberlândia, né? Com 40 mil flamenguistas. Só tem torcida do Flamengo. Ele vai praticamente jogar em casa, jogar no Maracanã de Uberlândia contra a equipe do América. Mas o Palmeiras não precisa jogar desesperado contra o Fortaleza. Com a vitória do Botafogo, ele levaria a pressão de ter que ganhar. Já não precisa mais. O empate mantém o Palmeiras na liderança. O Pepe falou, né? Ele precisa se ele empatar, ele precisa fazer 10 pontos para ser campeão. O Palmeiras. 10 ponto hoje, 3 nas últimas rodadas. 10 pontos para ser campeão. De ninguém. 10 pontos. Mas agora para o campeonato virar um rolo de vez é se o Fortaleza aprontar. Né? De qualquer forma, o empate, né, mantém emoção para as rodadas finais. Eu também não esperava que o Campeonato Brasileiro ia chegar a 4 rodadas do finais com tanta emoção, com tanta gente brigando pelo título. De cima e embaixo, né, Zé? Eu fiquei com o pé atrás durante muito tempo. Virou o primeiro turno, eu ainda ficava com o pé atrás em relação ao Botafogo. Chegamos a 10 rodadas do segundo turno lá, e eu com o pé atrás. Mas chegou um momento que eu falei, mas não é possível, o Botafogo não perde nunca, é o campeão, não tem jeito, né? Eu também entrei nessa aí, mas demorei para apostar no Botafogo. Mas acho que foi quando eu apostei, né? Acho que eu fui pé frio. Quando eu achei que o Botafogo ia ganhar, ele começou a perder. A culpa foi minha, viu, filhado? Eu falo aqui, eu dizia também, claro que algum torcedor do Botafogo vai ficar brabo, mas a maioria vai concordar comigo, gente. O Botafogo tem aquele ditado que tem coisas que só acontecem com o Botafogo, e eu falava isso aqui, é por isso que eu falava, se fosse qualquer outro dos grandões, eu acharia que já estava ganho. Mas o Botafogo gosta de passar por situações que nunca aconteceram, e não aconteceram de novo. E outra, Bruno, o jogo hoje foi muito ruim. Tem que falar do jogo. O Botafogo teve chance de matar? Teve. Não matou. Mas também não foi essa maravilha toda pra falar, vamos assumir a liderança do Brasileiro. Dá pra ver que é um time abalado. O Botafogo ele tá jogando mal. Ele tem alguns momentos, né? O jogo de hoje não teve nenhum grande momento. Ele foi melhor no primeiro tempo. Ele teve a oportunidade na bola parada com o Danilo Barbosa, que de novo fez um gol de cabeça, já tinha feito contra o Fortaleza. E pouco foi ameaçado o time do Botafogo. Então ele levou o primeiro tempo com 1-0 sem sofrer muito, mas também não criou nenhuma grande oportunidade. No segundo tempo, o Santos saiu um pouquinho mais, não conseguiu incomodar, teve um chute de fora da área do Jean Lucas, que o PR pegou sem grande problema. E o Botafogo teve a melhor chance para fazer 2-0 na bola que o Messias salvou em cima da linha. Ali foi uma bola parada, que foi espirrando, sobrou, o chute passou pelo João Paulo, o Messias estava ali atrás do goleiro e salvou. E depois saiu o gol do Santos no final, mas não foi. O Botafogo não tem jogado bem, o time caiu de produção. Hoje o Thiago Nunes tentou mexer no sistema de jogo, ele tirou, estava sem o de Plácido, sem o Marçal, nenhum dos laterais em campo. Ele pôs 3 zagueiros, Danilo Barbosa de terceiro zagueiro, com Adrielso e Cuesta, Tietê de ala de um lado, Vitor Sá de outro. Não dá para dizer que funcionou assim. No primeiro tempo, o time não foi ameaçado muito porque o Santos estava jogando muito mal. O Marcelo Fernandes meteu 4 jogadores mais de marcação, melhorou com o Lucas Lima e com o Max Silveira, mas por ter jogadores mais agressivos, mas não foi um jogo bom, não. O Botafogo até foi um pouco melhor, mas não foi um grande jogo do Botafogo. O Botafogo é o peso emocional. Sim, isso é o que mais está complicando, né? Chega na metade... chega na metade do segundo tempo, jogo na mão, os caras começam a recuar, ficar com medo. E se a gente tomar um gol? Eu tenho certeza que deve ter passado pela cabeça de boa parte do time ali. Gente... Tá 1-0 só, e se a gente tomar um gol... Mas o cara aí começa a errar passe sem precisar. Aí faz o segundo. Né? Mas não tem esse medo. Ficou lá atrás com medo de tomar um empate. Fora o Red Bull Bragantino, né? Ele sai ganhando todos os jogos. Ele sai na frente em todos. Contra o Red Bull Bragantino, saiu perdendo, virou e tomou gol no finalzinho. Contra o Palmeiras e contra o Grêmio, ele sempre na frente. Fortaleza agora também. Fortaleza saiu atrás também. Eu vou dar aqui números enviados por um palmeirense ainda, né? Que aí deve estar feliz, deve estar rindo à toa. Fábio Piperno? Não, por um palmeirense. E ele manda, a maior pipocada da história do Campeonato Brasileiro, do futebol brasileiro. Vamos lá. Pro torcedor do Botafogo não cair nessa lorota do Textor de estudinho, que não tá sendo campeão por causa O Lyon tá tomando por fumo causa de lá, arbitragem. Tá 2-0, lá tá em último na França. Não. 4 derrotas e 4 empates nos últimos 8 jogos do Brasileirão. Ou seja, conquistou 4 míseros pontos
em 24 disputados. Ganhou só 2 dos últimos 14 jogos. Só 2 dos últimos 14 jogos do Brasileirão foi o que ganhou o Botafogo. Tem até o momento a terceira pior campanha do segundo turno. Só fica atrás do América Mineiro, que é o Lanterna, e do Curitiba, ou não? Eu acho que sim. Eu acho que é do E Curitiba. eu acho que do Curitiba. Ganhou 15 pontos em 16 jogos, gente. 3 vitórias, 6 empates e 7 derrotas. É o Goiás, a segunda pior campanha. Ou seja, que o Botafogo tome vergonha na cara pra parar de falar de arbitragem e falar que amarelou mesmo, Vamp. Falar que sentiu a pressão mesmo, que não deu conta, porque eram 15 pontos de vantagem. 15. E todos foram prejudicados em algum momento. O Tico hoje ele tá a 3 pontos do Atlético Mineiro, que ganhou do Grêmio. Teve um momento do campeonato que a gente falava aqui no bate-pronto, que eu falava assim, pô, 21 pontos. O Botafogo chegou a botar 21 pontos na frente do Atlético Mineiro. Hoje tá 3. Tá 3 pontos do Atlético Mineiro. E aí foi uma sequência de um segundo turno péssimo, né? O Bruno falou, só ganhou do Bahia, né? No segundo turno em casa, né? Só do Bahia, cara. Que isso, é muito... É a campanha... E ainda assim tá no páreo, né? Ainda tá no páreo. Eu não sou bom de memória, mas eu lembro que na história do Campeonato Brasileiro, alguns times abriram vantagem e foram superados. Acho que o São Paulo... Palmeiras já teve isso. Palmeiras, Grêmio, mas eu não lembro a diferença. Mas com não era a assim, vantagem do Botafogo, acho que ninguém, né? Até teve diferença, assim, do Palmeiras de 2009 pro Flamengo, que foi o campeão. Mas pro segundo colocado, nunca abriu uma vantagem dessa e que o Botafogo chegou a abrir e perdeu o campeonato, né? Teve pro campeão, mas não pro segundo colocado. Mas assim, nos últimos anos aí... Gente, era 7, 8 pontos. O Flamengo entrou em terceiro para brigar. Mas era 7, 8 pontos. O Botafogo já teve 15. O Botafogo já teve 15 Não, é o que eu disse pontos aqui. de vantagem. Nós tivemos times perdendo o campeonato depois de abrir boa vantagem, mas não uma vantagem tão grande quanto o Botafogo. O Botafogo realmente, como você colocou, está perdendo, é o vexame da história, a pipocada da história. Quer dizer, não perdeu ainda, né? O Vampeta ainda acredita, e se o Vampeta acredita, eu acredito. Eu tenho que acreditar que possa acontecer. Deixa eu falar pra você. Você encheu a bola do Vampeta, chegou... Se você tá querendo babar ele por esse pentacampeão, volta atrás. Você, na hora que ele chegou, você ficou babando ovo aí. Só tem uma pessoa hoje, uma pessoa que represente melhor a palavra frouxidão que o Botafogo. E essa pessoa se chama Marcos André. Marcos André, meu amigo mais conhecido como Vampeta. Se o Botafogo não for campeão, eu perco o quê? Quê? Se o Botafogo não for campeão, eu perco o quê? Ué, você perde a sua moral porque você olhou pra câmera e falou: o Botafogo já é campeão brasileiro. Uma galera que falou, e ainda ganhou de disso se o Botafogo não for campeão, sabia? Sabia. Você sabia disso? Sabia. Dá uns 5 panetones esse dia, viu? Ah, dá. R$20. E você não vai falar no ar agora também, não? Que eu te paguei e paguei ali, ó, pá. Pagou? Não vai, não? Você ainda me deve o jogo do Flamengo? Não, eu digo outra coisa. Nada, minha aposta com você é aí. Agora, Zé, ele falou que o Botafogo já era campeão. Há pouquinho tempo, ele falou aqui, Bruninho, meu... Ainda tô com o Botafogo. Bruninho, meu grande amigo, foi prova. Se o Flamengo ganhar do Red Bull Bragantino, é favoritaço ao título. Ganhou. Ou seja, pra ele já era o Flamengo depois. Já foi o Botafogo, já foi o Flamengo. Aí hoje vão entregar, vão entregar. Aí ele fala, realmente, se o Palmeiras ganhar... Não, eu não. Palmeiras não, porque... Se o Palmeiras ganhar do Fortaleza, você... Aí é o título do Palmeiras. Pronto. Aí, ó. Não, aí... É isso. É a Maria tem que rezar, o Palmeiras tem que rezar pro Cruzeiro ir bem, pra ele chegar afogado. Porque se precisar de um empate Cruzeiro pra não cair, o jogo é duro. Você acha que a última rodada pro Palmeiras é difícil? Chega todo mundo. Eu acho que é o contrário. O Botafogo que não precise de vitória contra o Palmeiras se o Palmeiras estiver brigando pelo título. Porque se o Palmeiras... Cruzeiro. Então, é o que eu tô falando. O Cruzeiro que não precise... Botafogo. O Cruzeiro que não precise de vitória se o Palmeiras estiver brigando pelo título. Porque se for, tchau Cruzeiro. O Palmeiras ganha lá dentro. O Botafogo... Sem torcida ainda? O Botafogo... Bruno Prado. Bruninho, eu gosto de te chamar de Bruninho. Pois não. Bruninho, o Botafogo, ele não sabe o que é vencer jogando em casa, que tinha aquele negócio, o tapetinho. Caiu no tapetinho, pá!
A música do Segovinha, como é? Do Segovinha. Caiu, não tá mais na parada, não? Não. O Lil Gabi tá voltando, hein? O Gabi tá voltando aonde? A música? Não tá jogando nada. O Botafogo, ele não sabe o que é vencer jogando dentro de casa há 3 meses. Meu Deus. Foram 6 jogos de jejum. Eu ainda tô firme. Já são 7. Já são 7 jogos de jejum, com 3 derrotas e 4 empates. Última vitória foi contra o Bahia no dia 27 de agosto, ainda pela 2ª rodada do retorno. Não dá, Bruno, não dá. É assim, é uma vergonha, o futebol é ruim, o treinador contratado é ruim e a diretoria ainda quer ficar achando desculpinha. Aquele relatório lá de arbitragem... Ali é piada. Aquilo lá é uma vergonha. O Botafogo não está perdendo título por causa de arbitragem, está perdendo por causa dele mesmo, foi se enrolando, primeiro com resultados assim que acontecem. O Botafogo não manteria 80% de aproveitamento, era um aproveitamento muito acima do normal. Ia cair, mas ia não ter uma queda. Aí é o tamanho da queda, né? Que às vezes aí acho que você perde o controle no emocional mesmo. Você perde uma, perde 2, começa aquela coisa, será que a gente não vai conseguir? Isso pega muito para time que não está ganhando título nos últimos tempos. Como os times que a gente citou aqui, o Palmeiras em 2009, o São Paulo em 2020, eram times que vinham de longos períodos sem ganhar. Quando é um time que está ganhando, o Palmeiras mesmo esse ano, o Palmeiras chegou a perder 4 seguidas. No momento que caiu pro Boca, ali no mesmo período ali, ele foi eliminado da semifinal da Libertadores pelo Boca e perdeu 4 jogos seguidos no Brasileiro. Então o Palmeiras teve um momento ali de 4 derrotas seguidas, em que o Botafogo já vinha tropeçando, e aí você fala, perdeu 4 seguidas, não vai chegar agora. Mas um time que está ganhando muito, ele consegue se reerguer mais fácil no emocional. Agora o Palmeiras assumiu a liderança. Aquela virada que o Palmeiras conseguiu com o Botafogo, dificilmente aconteceria o contrário, né? Porque o Palmeiras é um time que vem, pode estar pode em alguns momentos não jogar bem, mas tem uma confiança enorme. Como o próprio Flamengo, apesar de do ano todo. O Palmeiras virou, Bruno. O Palmeiras virou contra o Botafogo e na semana seguinte tomou 3 do Flamengo. Não usa o Flamengo também como exemplo positivo, não. Não, tô falando depois. Aí se manteve forte. Foi, mas até, se manteve forte. Sim, até no sentido. Ele tomou 3 do Flamengo na semana seguinte. E ganhou agora de novo. Aí começou a ganhar de novo. Mas sabe E o Flamengo nessa reta final é um time vencedor. Palmeiras tem um cara que bate na mesa se precisar, ou lidera, no caso que é o Abel. Sim. O Flamengo chegou o Tite, liderança. O Botafogo parece que ficou sem ninguém. É o Thiago Nunes, a deriva. E quando o Textor permitiu que os jogadores comandassem o negócio ali, a troca de treinador, escolhesse, aí virou várzea de vez. Aí acabou de vez. Agora, não adianta reclamar. O Botafogo perdeu, na minha visão, o título, segundo o Vampeta ainda dá, mas assim, nos jogos em que foram decisões dentro de casa. Sim. E que ele estava com os jogos na mão, contra Palmeiras e contra Grêmio. Sim. Cara, não tem como você abrir 3-0 e tomar a virada nessas circunstâncias, valendo praticamente título. 2 jogos consecutivos, não tem como. Foi uma semana de diferença de um para o outro. Não, e com o agravante, o pênalti perdido, que era para meter 4-1, liquidar, aí perde pênalti. Sim, já no final do jogo. Aquele pênalti foi aos 37 do segundo tempo. E depois toma virada nos acréscimos. Aí assim, na internet tem muitos memes, assim, você pega a imagem congelada, o jogador do Botafogo era o Tiquinho, pronto para bater o pênalti, aí você tem o reloginho da TV em cima, 37 segundo tempo, o Botafogo 3, Palmeiras 1, e aí a imagem do cara para bater o pênalti. Se você... O artilheiro era o melhor jogador do campeonato, o artilheiro do time. Parou de fazer o gol. Se você mostra isso para um cara que não estava aqui, estava em outro planeta, olha aqui, ó. Então, essa imagem frisada. 37 segundo tempo, 3 Botafogo, 1 Palmeiras, pênalti pro Botafogo. O cara não vai acreditar que você vai contar que isso aí foi 4-3. Quando a gente olhava a classificação e viu o Botafogo lá na frente, a gente não achava que estava uma coisa fora do normal? Estava fora. O que o Botafogo está fazendo? Como é que essa diferença é tão grande? Eu acho que eles passaram a acreditar nisso. Gente, nós estamos aqui na liderança com essa diferença. Será que é verdade? Acho que eles perderam, deixaram de acreditar neles mesmos. Eu acho que o Botafogo perdeu o título brasileiro. E aí eu já falava no dia, mas já falava muito antes que ele poderia entregar, quando perdeu pro Palmeiras. Aquela derrota pro Palmeiras ali, meu amigo, do jeito que estava o Campeonato Brasileiro, ganhando de 3-0, polêmica, perdeu o pênalti, o Tiquinho Soares, o personagem central do Botafogo, perdeu o pênalti na hora que não podia perder. Ali foi um divisor de águas. Não, pro lado negativo, pro lado do Botafogo, que depois se completou no jogo contra o Grêmio, mas ressuscitou o Palmeiras. Claro. Aquela vitória trouxe o Palmeiras pra briga.
pelo título. Se o Palmeiras for campeão, vai ficar marcado. Esse foi o jogo do título. Então. É isso, né? Como aquele jogo do Vasco na Mercosul contra o próprio Palmeiras. Sim. Como o jogo do Solskjaer. Do Manchester United com o Bayern de Munique. Do United com o Bayern de Munique. São jogos assim que são viradas. Claro, não é uma final, então não tem o mesmo peso. Liverpool e Milan, 3-3. Estava 3-0. Agora, é um mico. E aí, eu vou lembrar aqui uma coisa que você vai poder associar, já que o seu Corinthians, que também está numa pindaíba absurda, vale deixar claro, tem o mesmo problema. O Botafogo, empatado com o Corinthians, que é uma várzea nesse ano, é o time que mais teve treinadores diferentes durante o Brasileiro de 2023. Como é que pode o líder absoluto do campeonato, por tanto tempo, ser o time que mais trocou de treinador? E aí eu te listo, você sempre me pede a cavalaria. Vai, bota aí a cavalaria dos treinadores, tudo fera, vai. Luiz Castro. Ave Maria. Bruno Lage. Ave Maria, pá. Caçapa. Tava bem, né? 3 jogos e vazou, né? Lúcio Flávio. Coitado, o único que se ferrou aí. Todo mundo empregado. Todo mundo empregado. Bruno Lage se lascou. Não, mas não tá entendendo. No Botafogo, ele é funcionário do Botafogo. Todo mundo ficou e ele perdeu o emprego. Ele aceitou porque ele quis. Não, ele como daqui a interino... pouco vai arrumar, né? O Lúcio talvez atrase a carreira dele, né? E aí, por fim, Thiago Nunes. Mas o Thiago Nunes eu já dizia, e aí é que eu falo que eu tenho opinião pra falar. Eu falei antes, eu falava, ele pode chegar, pode ganhar, mas eu não vou elogiar, porque ele pode chegar e pode decidir alguma coisa. A carreira do Thiago Nunes pós-Atlético Paranaense é uma vergonha. É uma vergonha. Ele foi péssimo no Corinthians, ele foi péssimo no Grêmio, ele foi mal no Ceará. E aí o Botafogo contrata o cara. De onde o Botafogo tirou o Thiago Nunes? Eu peço pra vocês me explicarem, porque eu não sei. Não tem retrospecto nenhum bom do Thiago Nunes. De onde eles tiraram que poderia ser positivo? Trazer um cara que tá no Sporting Cristal do Peru, um time que é um nada, 4º colocado do Campeonato Peruano, e com tudo de errado que ele fez aqui no Brasil. E até uma coisa que o Zé falou, e é verdade, que se fosse assim, se eu quero... O Lúcio Flávio não deu certo, eu quero uma coisa para o curto prazo, eram 5 jogos quando o Thiago chegou, quero um cara para pelo menos 5 jogos, ver se no emocional consegue mexer em alguma coisa, que não ia dar para mexer taticamente, tecnicamente, ele até mexeu taticamente hoje, mas não foi nenhuma grande mudança de desempenho. Um cara para agitar no emocional também não é o perfil dele, né? Ele não é um cara que chega e pelo menos no emocional, a curto prazo, em 5 jogos, o cara vai conseguir dar uma agitada aqui e pelo menos no emocional vai crescer. Também não é o perfil. Não era fácil, né? Você não tinha... O Mauro César aqui num dos programas, no Bate Pronto, ele deu uma sugestão que até faria mais sentido que o Thiago, que era o Jair Ventura, por já ser Botafogo. Só mas por também, isso. Mas também... Assim, eu não... mas não subiu com o Atlético Goianiense agora. Assim, e os últimos trabalhos do Jair foram de salvar time do rebaixamento. Goiás, no ano passado, né? Goiás, Sport, ele já conseguiu, Juventude. Os últimos 3 campeonatos que ele disputou, ele salvou times do rebaixamento e agora subiu 1. Então é um cara muito para essa coisa de vamos lá e vamos conseguir que a gente precisa, a curto prazo. E conhece o meu clube, né? Conhece o clube. Seria mais... Não é uma certeza que daria certo, assim. Seria uma tentativa talvez mais lógica para o curto prazo, 5 jogos. O cara que já conhece o clube, que vai tentar alguma coisa. Mas fica difícil. O ideal mesmo seria um cara com tamanho suficiente para chegar lá e assumir. Falou, pessoal, relaxa, deixa que eu assumo tudo daqui para frente. Vamos jogar, vamos fazer. Uma liderança, né? Que não é o que o Botafogo buscou.